Antes de falar sobre a guerra entre Israel e Hamas, vamos abordar um outro assunto importante com o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, direto de Munique, na Alemanha. Luca, o parlamento da Rússia anunciou a data das próximas eleições presidenciais para março do ano que vem. Você acha que serão eleições ou será apenas um plebiscito para a continuidade de Vladimir Putin em busca do seu 5º mandato? Diz que na Rússia é mais perigoso do que aqui ser oposição. Capês, não é fácil ser oposição na Rússia mesmo. Boa tarde a você, a todos que acompanham Linha de Frente. Nós vemos que o Senado da Rússia, a Duma Rússia, acabou referendando as próximas eleições que vão acontecer no dia 17 de março de 2024, que podem ser, então, o 5º mandato de Vladimir Putin, que até agora não confirmou se estará no pleito ou não. Importante fazer um retrospecto que Putin chegou ao poder depois de Boris Yeltsin em 1999, ficou nesse cargo até mais ou menos 2008, portanto teve aí praticamente 9 anos, 10 anos na frente da Rússia, quando foi ocupado esse cargo por Dmitry Medvedev apenas por 4 anos, por conta de questões constitucionais. Depois desse período de Medvedev, no qual Putin naquele momento era primeiro-ministro, ele volta em 2012 e está agora na presidência por mais 11 anos. É bom mencionar também que em 2020 houve uma mudança constitucional que acabaria, ou pelo menos prolongaria o número de mandatos que um presidente pode exercer. Então nós temos que Putin, caso queira e caso viva até lá, pode ser o presidente da Rússia até 2036. O mandato na Rússia demora 6 anos e a gente vê que até agora apenas Joseph Stalin, no último século, acabou sendo o mais longevo líder russo do que Vladimir Putin, que ultrapassou outros líderes soviéticos como o próprio Leonid Brezhnev e outras lideranças. Realmente é uma figura extremamente importante se nós considerarmos como que o mundo está em uma situação complicada também pelos interesses russos, seja na Europa, seja no Oriente Médio, e por ser o maior arsenal nuclear do nosso planeta. Nós sabemos que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está sob forte pressão, sobretudo após a clamorosa fala de inteligência que permitiu o pior atentado terrorista da história de Israel, segundo o pior dia desde o fim do Holocausto, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: o Benjamin Netanyahu, sob pressão, está ameaçando destruir Beirute? É isso? Eu queria que você comentasse. Capês, acabou de sair essa notícia, a gente traz em primeira mão para a nossa audiência. Benjamin Netanyahu visitou o norte de Israel, uma região que também tem recebido vários bombardeios e uma troca de hostilidades constante com o Hezbollah, que é estabelecido principalmente no sul do Líbano, e ele disse que o grupo islamista, o grupo que também é considerado por alguns países o seu braço militar, um grupo terrorista, esse financiado pelo Irã, de vertente xiita, deveria repensar se vai querer entrar nessa guerra ou não, porque Israel poderia facilmente transformar Beirute, a capital, e o sul do Líbano como um todo, em uma nova Gaza, em uma nova Khan Yunis, fazendo uma referência clara a todos os bombardeios que destruíram grande parte dos edifícios e da estrutura civil da faixa de Gaza, que nós temos acompanhado durante as últimas semanas. É importante mencionar que em 2006 já houve uma primeira guerra entre o Hezbollah e Israel, essa guerra que terminou em um impasse, mas foi extremamente danosa do ponto de vista infraestrutural, porque destruiu parte considerável do Líbano, que depois foi reconstruída pelo Hezbollah, liderado por Hassan Nasrallah, e aumentou ainda mais a popularidade do grupo perante os libaneses xiitas que vivem naquela região. É uma declaração preocupante que mostra que ele ainda assume esse tom belicoso com todos os outros possíveis beligerantes que estão ao entorno de Israel neste momento, Capês. Olha, nós estamos falando agora da incursão israelense, a manutenção dos bombardeios aéreos. Provavelmente agora o sul de Gaza também será alvo de bombardeios. Devem aumentar os efeitos colaterais. E agora, com o envolvimento do Hezbollah enviando mísseis para o norte de Israel, a reação deverá também ocorrer e envolver o Líbano. Você, dentro desse xadrez, acha que está se tornando cada vez mais inevitável, eu digo isso com tristeza no coração, uma regionalização completa dessa guerra, com China e principalmente a Rússia atuando por trás e fortalecendo o Irã
e, eventualmente, a Turquia, de alguma forma, podendo se envolver nesse conflito? Olha, Capês, ontem nós falávamos sobre a visita de Putin aos Emirados Árabes Unidos, à Arábia Saudita, e hoje ele se encontrou com o presidente do Irã, Ibrahim Raisi. Portanto, três agentes muito importantes na resolução desse conflito, ou na manutenção dele, se a gente pode pensar assim, falando do Irã. E Putin tem sim seus interesses no Oriente Médio, na guerra da Síria. Seu papel foi muito importante para a manutenção do governo de Bashar al-Assad dentro da capital capital Damasco e tantas outras cidades sírias, ao mesmo tempo em que essas alianças regionais, circunstanciais, elas colocam maior pressão sobre os Estados Unidos em sua política relacionada ao Oriente Médio. Nós sabemos que há um intuito, há vertentes dentro dos Estados Unidos que querem a retirada de parte das tropas daquela região, algo que nós sabemos que é bem utópico de acontecer, porque os americanos também têm os seus interesses e o maior aliado é Israel. É importante, todavia, mencionar que, apesar dessas hostilidades estarem sendo trocadas entre Líbano, no caso Hezbollah e Israel, essa guerra nunca foi uma guerra direta dos militantes do Hezbollah para defender os palestinos, mas sim para defender os interesses iranianos. Muitos até atribuem a primeira guerra entre Israel e Hezbollah como o primeiro round, se assim podemos dizer, das guerras entre Israel e Irã, ao contrário de uma reedição das guerras entre árabes e israelenses, como é no caso do Hamas, que é um grupo árabe sunita e que defende os interesses dos palestinos supostamente. Então, eu acho que pode ter sim a chance de esse conflito se espalhar, mas por enquanto a gente vê coisas pontuais. Essa fala de Netanyahu, ela vem após um cidadão israelense ter sido morto hoje por um tiro que veio diretamente do Líbano. Não se sabe ao certo qual arma foi utilizada, mas sabe-se que o trajeto veio desde o sul do Líbano diretamente para o norte de Israel, onde ele acabou falecendo.